generalista, né? Com quem vem por aqui, vamos aprender um pouco mais, tá? Válbia, seja bem-vinda. Válbia, qual é a diferença entre o auxílio-doença e a aposentadoria por incapacidade permanente? Bom dia. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Ó, Thaís! Também tá se traindo aqui. Thaís. Thaís falou em mim. Thaís, amiga, beijo. Liara, maravilhosa, perdoe-me. Sabe o que é isso? Thaís lá. Faz parte do show, gente. Vamos seguir. Você é de menos. Agora esse rapaz aí... Ah, ele fez isso hoje também, não, ele Liara? faz Liara Cavalcante. Ele me traz uma outra família. Meu Deus, mas seguimos com as diferenças, porque aqui realmente, quem sabe faz ao vivo. Vamos embora. Quem sabe faz ao vivo, faz parte. Faz parte. Mas essa aí. Então, ele falou em auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio-doença também pode ser chamado de aposentadoria por incapacidade temporária. Aí... Tem esses dois, né? Vamos lá. Antes da reforma era auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Pós-reforma é auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente. Então, existe essa diferença. O temporário é a doença e o permanente, a antiga invalidez. Mas o que é que acontece, Liara? Como é que a gente vai entender isso? Que diferença é essa? Até o novo nome, a nova nomenclatura já nos ajuda. Ela tem caráter temporário, que é o auxílio-doença, e o outro tem caráter permanente, que é a invalidez. Ou seja, a que eu posso destacar aqui, a diferença primordial é você não está mais capacitado para qualquer tipo de trabalho. Aí você vai para uma invalidez. E você tem a capacidade ainda, está incapacitado temporário, e veja, não é para toda e qualquer atividade, você recebe um auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária. Agora, quando você fala que a pessoa é considerado inapto para qualquer atividade, é porque pode ter um momento que o próprio órgão redirecione você para uma função. Então, vamos dar um exemplo aqui. O cidadão trabalhava com um trabalho de fiscalização externa. E aí, por conta desse problema que ele adquiriu, ele agora vai ser deslocado para a mesma atividade na empresa, só que na área interna. Então, digamos que antes, quando ele pegava os dados lá externos, ele apresentava para um determinado setor. E lá tinha alguém que decupava esses dados. Aí agora, como ele não pode mais fazer o trabalho externo, ele pode ser realocado em outra função? É isso que eu compreendi? É isso, Marcos. Você é sempre um excelente aluno, nota 10. Não é, Lili? Vamos dar um 10 para ele, com estrelinha. O que é que acontece? No regime geral, a gente chama isso de reabilitação, readaptação. Isso não existia, por exemplo, a título de conhecimento, só para a gente fazer, às vezes, uma comparação que é importante, Lili, a questão do regime próprio. O servidor efetivo, ele não tinha esse estágio de readaptação. Ele ficava, pelo menos aí, a depender da lei, mas normalmente em grande escala era até 2 anos, afastado, recebendo um benefício, para a partir daí já ser convidado a ir para uma invalidez. No regime geral, com a reforma, eles passaram a fazer o que o regime geral faz hoje. Vamos tentar reabilitar, vamos tentar readaptar essa pessoa, significa o que o Marcos falou. Vamos tirar ele desse setor, vamos colocar ele num outro setor. Então, enquanto ele puder produzir, aí ele continua trabalhando. Mas aí, Marcos, é importante, por exemplo, as pessoas também entenderem o seguinte, Liara. Ele não está produzindo agora em qualquer situação, mas é temporário essa incapacidade dele, porque às vezes você está acamado. Né? Você fez uma cirurgia, você sofreu um acidente, então você está acamado temporariamente. Mas entenda, a gente usou a palavrinha, temporário. Uma coisa é você estar incapacitado temporário. Aí pode ser para qualquer atividade ou para algumas atividades. E outra coisa é você estar completamente incapacitado. Que é o de uma forma permanente. Prolongada. Aí, né? Agora, como o cálculo desse benefício, como é que era feito antes e agora? Então, Lili, isso daí foi o que mais pesou, sabe? Porque a reforma, e eu costumo dizer, e aqui vocês que nos escutam todas as quartas, prestem atenção. Eu recebo muita gente, muito cliente diz assim,
doutora, eu quero me aposentar por invalidez. Aí eu olho, devolvo a pergunta, o senhor tem certeza que o senhor quer isso? Por quê? Porque hoje é a pior regra. Como assim? Veja, a gente não pede para adoecer, a gente não adivinha quando vai adoecer, não é? E o que naturalmente acontece, por que ficou tão ruim? Por que eu falo que é a pior regra? Porque se você adoece muito cedo, ou se você se acidenta muito cedo, você vai ter apenas 60% da média. Era mais vantajoso antes da reforma? Era, eu costumo brincar. Quem adoeceu, adoeceu. Quem não adoeceu, não adoeceu mais não. Por quê? Porque antes, você pegava, Lili, o cálculo da aposentadoria, ela tem 2 etapas. A primeira etapa é, antes, eu pego 80% das maiores contribuições. O que é que eu quero dizer com isso na prática? Eu tiro, de todo o período que eu contribuí, eu tiro o que tem 20% do que é pequeno, de valor que eu contribuí pequeno. Naturalmente, o início da nossa vida laborativa. Sim. Hoje, com o pós-reforma, o que é que a regra diz? Coloque todas as remunerações. Ou seja, aquilo que era pequenininho, valor menor, lá do início, vai entrar na minha média. E isso vai, como eu costumo dizer, sujar. O que é que eu quero dizer com isso? Vai diminuir o valor da sua média. Aí antes, feito esse cálculo, o que era que eles diziam? O valor cheio dessa média. Então, veja, Marcos, eu tirava 20% do que era ruim, o valor que eu somasse era o valor que eu ia receber. Hoje, eu boto todos os valores e o valor que der na média, eu começo recebendo 60%. Quanto mais jovem, menos eu recebo, 60%. É o mínimo que eu vou receber. Situação mais difícil, né? Você Fica bem mais com pouca produtividade e recebendo menos. Agora, existe alguma exceção a essa regra dos 60%? Sempre haverá, sempre haverá. No direito, eu costumo dizer que o direito ele é bonito por isso. A gente precisa entendê-lo para tentar buscar dentro da lei quais são as brechas, o que é que me garante aí essa mudança. Qual é a minha exceção hoje? Se você tem uma doença ocupacional ou se você sofreu um acidente do trabalho, a exceção você não começa com 100%, Marcos, você começa com 100%. O valor que dessa média hoje, você vai garantir o valor cheio dessa média. Então, é importante, porque, por exemplo, semana passada eu atendi uma pessoa e foi tão interessante isso. Ele chegou, doutora, já estou recebendo meu benefício, sofri um acidente de trabalho, já pedi, estou esperando sair meu dinheiro, mas eu quero me aposentar. Eu olhei para ele e falei, mas o senhor está recebendo, o senhor está afastado. Ele chegou de moto e falei, o senhor está bem, o senhor quer se aposentar por qual? O que é que o senhor imaginou? Pela invalidez. Mas o senhor não está inválido. Né? E aí a gente precisa começar a conscientizar as pessoas. E aí quando eu sentei com ele, fiz uma conta de padaria. O que o senhor recebe hoje é X, o senhor vai receber aposentado por invalidez Y. E o senhor não pode trabalhar mais para nada. Não, quero não, doutora. Eu disse, mas o senhor quando foi pedir, o senhor pediu, porque o senhor está me dizendo que foi um acidente do trabalho, o senhor pediu esse benefício de antigo auxílio-doença referente a um acidente do trabalho, porque o cálculo é melhor. Não sabia. E aí é onde está. As pessoas não têm orientação, fazem pedido sem ter um profissional e perdem dinheiro. Essa é uma coisa muito prática que acontece. Agora, outra coisa é isso. Pode ser acumulado com outros benefícios? O auxílio por incapacidade temporária, não. Agora, temos um detalhe aí, Lili, que é importantíssimo, pegando o gancho da tua pergunta, que é, você está temporariamente incapacitado. Voltou para o trabalho, mas pegando o gancho do acidente, sofreu esse acidente e teve uma redução na sua capacidade laborativa, veja, você voltou a trabalhar, você está recebendo salário todo mês, mas teve redução. Teve comprometimento ali com... Isso, de alguma forma, teve. Você vai receber o seu salário trabalhando e você vai receber o que a gente chama de auxílio acidente, que é 60% do benefício que você estava recebendo quando estava afastado do trabalho. E é até você se aposentar e ainda entra para o cálculo da aposentadoria. E isso é muito bom. E ainda está. Agora, Válbia, a relação de todos esses dados, né, e essas informações é do trabalhador direto com a Previdência ou a empresa, nesse caso que ele volta para o ambiente, também tem alguma responsabilidade? Então, isso é uma pergunta super importante. Olha, o trabalhador não quer aceitar a mudança do local, enfim, ele pode ter esse problema? Alguém da empresa passar dados também para o INSS? Veja, isso aí vai ter que ser uma cooperação entre a empresa e o empregado. Por quê? Ora, veja, a gente tem que ter um bom senso aí. Você, trabalhador que agora nos ouve. Se você não pode e você precisa... O que é que tem que acontecer? A empresa não pode me obrigar a ir para uma atividade que eu não sou capacitado para isso. Capacitado, digo, tecnicamente falando, tá?
Em contrapartida, o empregado não pode dizer que não vai se submeter a uma readaptação, porque senão ele está dizendo que não quer mais trabalhar, pode ser um abandono se ele deixar de ir. Então, por isso que eu digo, tem que ter aí um bom senso de ambas as partes. A empresa tem que dizer, peraí, o seu José, qual é a condição dele? Qual é o nível de escolaridade dele? Até o que é que ele aprendeu? Onde eu posso realocar? Isso é importante. E uma coisa que é importante demais até, a gente precisa saber o seguinte, que essa pessoa que está sendo readaptada, existe um princípio no direito do trabalho que diz irredutibilidade de subsídio. Eu não posso diminuir o que está na minha carteira de salário. Sim. Então, você garante, por que não ir trabalhar? Por que esse trabalhador não quer ir? Se não quer ser readaptado? A empresa está dando oportunidade, a empresa está dizendo, venha, você continua com o seu salário e você vai para uma área que você pode estar reabilitado para isso. Você tem condições de se adaptar. Então, é importante a gente entender isso. E aí, por isso que eu insisto, bom senso de ambas as partes. Ok. Ó, esse assunto não se esgota aqui, porque a Valber sempre busca, né, algum gancho importante para a gente discutir nas quartas-feiras questões que envolvem o seu direito previdenciário. Mas veja, o que você discute na Copa, na rua, no jogo de dominó com seu vizinho, o caso dele é antigo, ele conseguiu e conquistou em outra regra. Hoje há uma mudança, houve uma reforma previdenciária que está por partes, né, sendo colocada em prática. Então é fundamental você não ser influenciado por terceiros. Exato. Ou procura o advogado especialista ou o seu sindicato, que deve também te indicar aí um bom profissional, né? Normalmente os sindicatos têm área jurídica para também te orientar. Fundamental essa compreensão. Caso precise dar algum fechamento, algo que a gente não explorou, a palavra final é sua, Valber. Rapidinho, o que é importante as pessoas saberem? Quem está aqui nos ouvindo, eu tenho aí essa condição, um dos exemplos que foi dado, posso revisar? Deve. Então, procura um profissional habilitado que você pode sim melhorar o valor, você pode sair de um auxílio-doença previdenciário para auxílio-doença acidentário. Várias são as possibilidades. Não deixe o seu dinheiro na mesa, não deixe de buscar o seu direito. É isso, gente. Deus abençoe. Uma boa semana. Bom carnaval pra você. Bom carnaval, amada. Muitas bênçãos e Deus abençoe a todos. Beijo grande. Beijo também. Até a próxima. Valeu. 7 horas e 43 minutos. Essa última meia hora do Jornal da Mix tem oferecimento de Med Rádio.